O documentário do Sepultura me deu até um certo orgulho de ser brasileiro. Antes de mais nada, eu quero te pedir que você curta esse vídeo, só colocar aqui embaixo e dar um like. Se você não gostar, você já pode dar o dislike, mas como você não viu ainda, então já quero te pedir o like e você compartilhar, que vai ser bem bacana para o crescimento do vlog do Diário do Pierrot. Eu tive acesso ao documentário novo do Sepultura, chamado Sepultura Endurance, eu acredito que seja assim que se pronuncia, contando um pouco da história do Sepultura, né? Que está fazendo, que celebrou 30 anos de história. Estou falando da maior banda de heavy metal que representa o país fora das nossas cercanias. E eu confesso que de uns tempos para cá eu tenho mudado um pouco a minha maneira de analisar o trabalho da banda e tenho passado a levar mais em consideração alguma coisa da biografia, alguma coisa da história. Eu não estou dizendo para vocês que o trabalho do Sepultura que eu mais prefiro sejam os trabalhos mais recentes, o trabalho que começou com o Derek lá no Against. Mas eu comecei a ter um outro olhar, a respeitar muito toda a dificuldade que a banda teve para se reestruturar depois da saída do Max. Como eu já disse em alguns textos meus por aí na internet, no Whiplash, como eu já disse num vídeo aqui mesmo, no vlog do Diário do Pierrot, falando sobre essa briga tola do Max, essa perseguição quase que tem o Max em relação à sua ex-banda. O Andrés foi um guerreiro, o Andrés simplesmente foi um guerreiro junto com o Paulo Júnior para manter o nome do Sepultura e dar continuidade à carreira. A banda teve que tomar muitas decisões difíceis. Essas decisões difíceis, essa história de ruptura, ela ficou muito bem explicada durante o documentário e os caras, dentro da medida do possível, foram bastante éticos, evitaram alimentar, colocar gasolina nessa fogueira, nessa história, né, nessa estafeta que está sempre entre Max e Andreas, Max e o Sepultura. Os caras se concentraram em contar um pouco da história da banda ali no início, em Belo Horizonte, e o que o Sepultura se tornou. E de fato dá um orgulho muito grande quando você vê figurões do heavy metal falando do Sepultura e com um olhar diferente do olhar que o brasileiro normalmente tem para as suas coisas. Nós normalmente, via de regra, temos uma grande tendência a valorizarmos tudo que é produzido fora do nosso país. E o Sepultura é um produto nacional. É uma banda que, conforme Phil Anselmo falou, conforme o baixista, o Dave Ellefson, do baixista do Megadeth, também comentou, é uma banda com um DNA próprio, uma banda que simplesmente pegou o heavy metal e fez uma transformação, deu a ela uma identidade muito brasileira, e isso está presente no Roots quando eles fizeram aquela experiência. Mas muito mais do que isso, muito mais do que as experimentações musicais que também estão refletidas dentro do documentário, dentro do Sepultura Endurance, você vê que é uma banda, um monstro que foi se modificando, um mutante que foi se modificando com o tempo, e por isso eu realço muito a batalha do Andrés, como que o Andrés teve tanta responsabilidade juntamente com o Paulo e de carregar isso nas costas. Quer dizer, os caras tiveram a dificuldade de ter que desbravar fronteiras, né, para competir com bandas de um calibre muito alto, trazendo uma identidade, ingredientes muito peculiares de som. Depois que eles desbravam o mundo com o Arise, que foi o disco que realmente colocou o Sepultura no cenário mundial, os caras sofrem esse baque 5 anos depois, com a saída do Max, com todo o envolvimento ali, com os conflitos de interesses, já que a Glória era a esposa do Max e também era quem empresariava a banda, e toda essa discussão. Quer dizer, parece que na história do rock a gente vai conhecer muitas Yoko Onos, ou seja, personagens que vão ser responsáveis por mudar o rumo da história. Infelizmente, normalmente quando o rumo da história são mudados por essas pessoas, é quase o fim, é um momento de muita temeridade, é um momento de quase de um empurrãozinho
para cair de uma ribanceira. E a Glória, particularmente, quase foi a pessoa responsável por acabar com a banda Sepultura. Se você viu o documentário, eu vou dar um spoiler aqui, o Andrés comenta que em determinado momento chegou até a pensar em mudar o nome da banda, mesmo que o Max não tenha feito questão de ter carregado o nome Sepultura na sua carreira com seus outros projetos. Então a reconstrução de você ter que sair do Brasil para mostrar uma banda de heavy metal brasileira, uma coisa absolutamente impensável, quando as pessoas olham para o Brasil, associam ao samba, ao funk, mas nunca ao rock. O Sepultura foi responsável por dar um novo olhar do gringo para dentro do país. E aí, em 96, o Max sai e o Igor ficou segurando a onda com a banda, e aí o desafio era achar alguém tão carismático e que tivesse tanto talento quanto o Max. E aí os caras acham o Derek e o Derek acha a banda, e a gravadora não é a favor do Derek, e o empresário também na época não era a favor do Derek. Tanto é que quando o Max saiu, os caras tiveram que correr atrás de tudo, de uma nova estrutura, de um novo contrato, porque eles acabaram saindo de uma gravadora, tiveram que buscar um novo empresário e um novo vocalista. Então quando você pega todas essas informações e você vai assistir o documentário, você olha para os caras e vê o quanto os caras foram guerreiros. E por isso que eu digo, como que o Andreas e o Paulo seguraram a onda. Eu imagino o quanto de coisa passou pela cabeça, porque você remontar uma história não é fácil. Eu posso pegar um exemplo do André Matos, que é um dos caras responsáveis por levantar 3 bandas na história do metal nacional, e hoje ele mesmo não tem um lugar para reclinar a cabeça, ele não tem a sua própria banda. Ele é um cara reconhecido na Europa, ele é um cara reconhecido no meio do metal pelo seu talento, por ser o precursor de muitas ideias musicais e de muitas bandas, mas hoje o cara tá tipo um Jeff Scott solto, vivendo de projetos, vivendo de turnês comemorativas, e ele mesmo não tem a sua turma, não tem a sua banda para mostrar. Então o Sepultura, o Andreas, o Paulo, eles correriam o risco de se tornarem músicos, quase músicos nômades, envolvidos em projetos, mas que poderiam sim, o Sepultura poderia ter acabado mediante a quantidade de dificuldades que a banda passou em toda a sua trajetória. Então eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito orgulhoso, eu comecei a repensar muita coisa do que eu ouvi do Sepultura, dos últimos trabalhos, e que particularmente eu não gostava, porque obviamente a gente que curtiu a banda, eu não curti desde o início, mas curti a partir do Arise, e especialmente a partir do Causa D. Acho que o Causa D é um disco sensacional, é um disco bem produzido pra caramba, tem um som fenomenal, tem umas composições muito boas. Eu, quando comparava, eu ficava meio que assim, poxa, mas aqui é uma outra situação, etc. E hoje eu vejo que o Sepultura é uma banda diferente, é uma banda nova, já não é aquela banda com o Max, com o Igor, ou com o Jairo, ou, sabe, ou mesmo com o Jean, que também passou pela banda. Hoje o Sepultura, com o Paulo, com o Eloy, com o Derek e com o Andrés, é uma banda que tem um som diferente. Ela traz muito da carga do passado, da influência do death metal, do thrash, mas hoje o Sepultura consegue ser uma daquelas bandas que daqui a um tempo a gente vai dizer assim, não vai ser mais possível rotular o Sepultura por conta da riqueza de tudo que ele está trazendo para o seu som. Então o documentário é um documentário que vale muito a pena ser assistido. Ele não é piegas, ele não é carregado de emoção falsa, ele tem alguns momentos ali muito peculiares e bem interessantes de serem assistido, como quando o Jean conversa com a banda dentro do ônibus sobre a possibilidade de sair da banda, e como eu disse, eles procuraram ser éticos, não existiu ali durante o documentário, pelo menos eu assim não percebi nenhum tipo de vamos dar o troco no Max, vamos mostrar que eles são os vilões dessa história. Muito pelo contrário, é um documentário bem legal que mostra o quanto esses rapazes conseguiram sair de uma situação tão difícil e conseguiram manter a sua arte, conseguiram fazer aquilo que gostam, discos, turnês, viagens, shows e etc. Muito obrigado por você ter chegado até aqui, mais uma vez nesse vídeo do vlog do Diário do Perrot. Toda semana agora a gente vai ter 2 vídeos fazendo críticas, falando do movimento do rock and roll, falando de cinema, falando de TV, enfim.
tem cultura pop, tem assunto legal, a gente vai estar tratando aqui no vlog do Diário do Perro. Eu não posso terminar esse vídeo sem antes mandar um grande beijo pro meu pai, pra minha mãe e também pra você. Tchau.